Bom dia para você que é de bom dia. Boa noite para você que é de boa noite. Boa tarde para você que é de boa tarde. Hoje, no programa Direto ao Assunto, temos a presença do companheiro e membro da TV Fala Leonel, Rafael Silva, e ele vai falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida para entidades. Vai esclarecer a todos, todas e todes sobre esse programa. Um programa que vem desde a primeira eleição do presidente Lula. E agora essa ampliação trazendo para nós a possibilidade de entidades fazerem a construção das residências. Rafael, seja bem-vindo a mais um programa Direto ao Assunto. E explica aí para as pessoas como funciona o Minha Casa Minha Vida entidades. Primeiramente, agradecer mais uma vez aqui o espaço aberto, Sandro, e dar o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite para quem vai estar assistindo nesses horários, né? E, enfim, vamos aí direto ao assunto, né? Minha Casa Minha Vida entidades. Eu gosto de fazer uma leve recapitulação, né, e uma introdução do que é esse programa do Minha Casa Minha Vida entidades. Na realidade, ele nasce ainda no governo da Dilma, né? Ali, no segundo mandato dela, ali, naqueles 2 anos ali que ela ainda ficou, né? Em 2015, foi feito esse programa do Minha Casa Minha Vida Entidades para dar oportunidades para que as entidades em todo o Brasil se organizam, né? As organizações da sociedade civil, seja movimento, seja ONG, seja associações, né? E isso, em 2015, o embrião, né? O projeto embrião, ela começou nas principais capitais, todo o Brasil. Em São Paulo, o MTST, né, fez muitos apartamentos lá na época, em Fortaleza, com o Levante Popular da Juventude, o MTD, o MST, inclusive, também foi um dos movimentos que organizou e contemplou em Fortaleza, né? E, salvo engano, foi feito em 19 capitais da federação. E aí depois a gente, né, tem aquela triste surpresa, né, que foi interrompido um governo popular. Lembrando, gosto sempre de lembrar que nos governos da Dilma a gente ainda tinha o Minha Casa e Minha Vida melhor, que era aquele subsídio, né, que o governo dava para que as pessoas, as famílias de baixa renda, pudessem mobiliar, né, seus apartamentos, suas casas, né, era ali por volta de uns 5 mil reais na época. Então, foi um projeto que chegou, Minha Casa e Minha Vida, para fazer uma revolução e colocar a habitação no centro, né, das políticas públicas, porque existe ainda essa ideia de que a casa, o teto, ela tem que ser uma conquista particular, uma conquista privada, e não é assim, né? Na Constituição, ela é garantida, o teto, é garantido, inclusive, que seja perto de escola, que seja perto de creche, que a gente sabe que, na realidade, não é bem assim, né? Mas aí a gente vai cada vez mais se organizando, né? E cobrando o que já tem na lei, mas precisamos, para tirar da lei, precisamos estar em movimento. Então, Sandro, o Minha Casa Minha Vida Entidades, ele ainda começa ali em 2015. É interrompido nesse período, né, por conta do impeachment da Dilma, né, um interrompimento de um governo popular. E aí passamos aí 6 anos, depois o Temer, né, congelou com a desculpa, né, com aquela austeridade, com a desculpa de dizer que o país não tinha, se tinha um limite fiscal, que não poderia. Mas o que é interessante é que a austeridade tem que ser nas políticas sociais, nas políticas públicas, né? Porque os bancos, eles a cada ano, né, o superávit de juros que os bancos aí acumulam enriquecem uma minoria de 1%, que concentra toda a renda. Então, quando fala em austeridade, fala-se principalmente em diminuir as políticas públicas que é do interesse da maioria do povo, da maioria das pessoas que são de baixa renda. Então, Sandro, então a gente passa por essa interrupção aí por 6 anos, depois ainda vem o Bolsonaro,
E na gestão da Dilma, o orçamento para a habitação, né, era de 1 bilhão e 500 milhões. Né? Era de 1 bilhão e 500 milhões para fazer casas, né, em todos o país, né, a Caixa Econômica subsidiando, enfim, todo aquele projeto Minha Casa Minha Vida que todo mundo já conhece. E veio aquele Casa Verde e Amarela, que aí, pasme, viu? Teve um corte de 98% do orçamento. Né? Chegou no governo Bolsonaro, o orçamento foi de 34 milhões para fazer casas, né? Para subsidiar casas e apartamentos, sabe? Isso é bom dizer que na faixa 1, na faixa onde concentra a população que mais precisa, que mais necessita, que na época ainda era o limite, era até R$ 1.800. Né? Hoje o Lula, quando retorna, ele traz aí para 2.600 no faixa 1. Então, o Bolsonaro foi perverso porque só atingiu a faixa 1. Né? Foi uma perversidade enorme. De onde é que 34 milhões vai dar para fazer casas e apartamentos, né? Onde a gente tem um déficit habitacional de 6 milhões de famílias desabrigadas, morando em puxadinhos, morando em área de risco, né? Enfim. E o Bolsonaro veio e cortou esse orçamento e ficou ali 34 milhões. Então, aí, com o retorno do Lula, né, o Lula viu que em 2015, nesse projeto embrião, né, que começou pelas capitais, casas e apartamentos que as empreiteiras faziam com o mesmo valor, casas bem apertadas, os movimentos, Sandro, conseguiram fazer com 3 quartos e muitos deles fizeram ainda com varanda, né, com o mesmo valor, visando o bem-estar com material de primeira qualidade, né? E isso o Lula viu que era um projeto que não poderia, que tinha que retornar, né, e cada vez com mais força. Então, primeiro, no orçamento agora de 2025, o Lula assume em 2023, né? Ainda trabalha com o orçamento do Bolsonaro, em 2024 ele já trabalha com o orçamento da gestão dele, foi anunciado 10 bilhões. Então, a gente saiu de 34 milhões do faixa 1 e vai para 10 bilhões, né? Até o final do governo do Lula, em 2026, né? Com a intenção de fazer casas e apartamentos, 2 milhões de casas e apartamentos, para a gente não zerar, mas diminuir esse déficit habitacional, que é de 6 milhões. Né? E dentro desse orçamento, se encontra esse orçamento geral de 10 bilhões, né? Se encontra 2% desse orçamento, que aí em números aí fica o que? 2 bilhões, né? Ele é destinado para as entidades, né, que se qualifiquem, né, que tenha, além da qualificação, que realmente organize essas famílias. Né? Então, 2% de todo esse montante vai para o Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, as pessoas perguntam muito, Rafael, mas o Minha Casa e Minha Vida Entidades é também do governo federal? É também do governo federal. É uma modalidade onde o Lula, né, onde o governo do Lula, ele pega um orçamento, né, e reserva 98% ainda é concentrado nas empreiteiras. Né, os movimentos lutam hoje para que a gente possa aumentar o orçamento pelo menos para 5% desse valor, né, mas isso ainda é uma luta, é movimento. Né, já foi uma luta para que a gente ganhasse, né, a possibilidade de gerir um recurso para fazer casa visando o bem-estar e não o lucro, né? Visando o bem-estar com material de qualidade e com espaço para que as famílias possam viver com dignidade. Então, a gente está lutando para que aumente, mas hoje a gente trabalha com 2%. Né? Então, conseguimos parte da batalha ser vencida, né? Parte da guerra. Né? A primeira batalha foi vencida. A segunda é aumentar esse valor, né? Até chegar em um patamar onde a gente consiga aí consiga pelo menos igualar aí com as empreiteiras. Mas assim, o Minha Casa Minha Vida Entidades, ele veio para pelo menos equilibrar, né? Nivelar isso, né? E as pessoas que vivem ali, que estão ali na ponta mesmo, elas possam também se fazer parte, porque como é que é feito? Né? Muitos dos movimentos, eles fazem autogestão, né? Eles já contratam, tem um movimento no qual o Morabem é afiliado, chamado União Nacional por Moradia Popular, né? Onde
dentro do estatuto desse movimento, né, é autogestão. Então, olha como é interessante. Pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, vem o orçamento para a entidade pode contratar os próprios beneficiários, né, caso ele seja um pedreiro, caso seja servente, marceneiro, pode contratar, então você gera renda dentro do próprio movimento, né, você vai dar uma condição dessa pessoa construir sua própria casa sendo remunerado, né? Então, esse programa do Minha Casa Minha Vida Entidades, ele é do governo federal também. É apenas uma modalidade distinta daquela padrão, né, que todos já estão acostumados, que a prefeitura chama, em determinada secretaria chama, faz as inscrições e depois vai para o sorteio, né? Em Juazeiro do Norte, no caso, nós estamos aqui ainda para... Já foi aprovado mais de 808 apartamentos e a prefeitura ainda não abriu a inscrição. Então, isso foi aprovado ainda no começo de 2024, entre março e abril, mas a Prefeitura de Juazeiro ainda não chamou as famílias ainda para fazer a inscrição do Minha Casa Minha Vida. E aí perguntam também, Rafael, quem tiver no Minha Casa Minha Vida Entidades, pode participar também da Minha Casa Minha Vida? Pode, porque a ideia do programa é que as pessoas saiam do aluguel, que as pessoas saiam da condição de morar de favor e que saiam também, tem moradores de rua, né? Pessoas que dormem às vezes na casa do amigo, na casa de uma amiga, porque não pode pagar aluguel, né? O desemprego tem baixado, mas ainda é uma tormenta, né, para as pessoas, né? Eu tenho muito desempregado, tem muitas pessoas desempregadas. Então, Sandro, aqui eu venho explicar fiz essa leve introdução para explicar que não é novo, né? O Lula apenas volta com um projeto embrião que a Dilma conseguiu ainda fazer em algumas capitais em 2015, né? E o Lula aumenta o orçamento e anuncia em 13 de julho de 2023. Então, o programa, ele começa, o aniversário é dia 13 de julho de 2023. Então, a gente está há um ano e agora vamos entrar para o segundo ano, né, desse programa. E esperamos que possamos avançar, né? Hoje, a União Nacional está fazendo um protesto pacífico, fazendo acampamentos, inclusive, dentro da Caixa Econômica, né? Já foi feito mais em 19 capitais, né? Não deu para a gente fazer aqui no interior, mas os companheiros estão nas capitais para acelerar o processo, porque precisa chamar, né? Agora estão construindo a passos lentos, né, os apartamentos. Na Bahia já começaram, em São Paulo já começaram e está a passos lentos, então precisa acelerar. E esse é o trabalho do movimento social organizado, né? O movimento de moradia tem que, independente de governo, tem que pressionar o governo para que saia do papel, né? Que já é uma luta. A gente faz conferência, a gente fica lá em Brasília, a gente faz articulação e a gente espera que tenha essa mesma celeridade, né, que se tem para empreiteiras, né, que se tem para essas organizações que apenas não visam lucro. Não estou dizendo que não é que essas organizações não é para estar participando, pelo contrário, eu acho que ajuda muito, mas que é preciso também olhar também com os mesmos olhos para os movimentos que, além de estar ali numa condição de fazer casas, né, de gerir o orçamento, presta um grande serviço da organização popular, da organização social, né? Então, é isso, né? Um pouco disso. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, com orçamento definido para os movimentos de 2%, né? De 2% do valor de 10 bilhões, né? Para que os movimentos possam gerir o orçamento, contratar todo o núcleo técnico, engenheiro, né, arquiteto, e o trabalho ali também braçal, pedreiro, marceneiro, né, servente, enfim. Então, é um projeto maravilhoso que a gente espera que o governo federal acelere aí a entrega, né? Rafael, por exemplo, vamos citar o exemplo esporádico.
Eu moro em Barbalha, mas eu descobri que tem uma entidade no Crato que está... entidade que vai construir casas no Crato. Eu, como morador de Barbalha, posso solicitar a entidade para também construir no meu município, ou isso não é possível? Pode sim, Sandro. Inclusive, você vai me dar uma oportunidade, você está me dando uma oportunidade muito bem de explicar outra dúvida que as pessoas têm, que é o terreno, né? Pessoal, terreno, já tem um terreno? O terreno, dentro desse orçamento, o governo também permite, né, do valor que venha, você comprar um terreno. Então, assim, no caso de Juazeiro do Norte, a especulação imobiliária, né, porque tem uns critérios também do terreno, não pode ser um terreno mais distante. Tanto que as prefeituras hoje pararam de doar os terrenos para fins de Minha Casa Minha Vida, porque hoje o critério do Minha Casa Minha Vida já tem que estar próximo aos espaços, né, que seja urbanizado, que seja próximo que passe, tenha transporte, que tenha as condições, né, mínimas de você permanecer no local, coisa que antes não se tinha, né? A prefeitura fazia doava algum terreno, mas muito longe da cidade, e é tanto que a gente vê até hoje que tem pessoas que não conseguem, né, viver nesses espaços por falta da estrutura mínima, né, por falta da cidadania, né, da entrega da cidadania, porque não é só o teto, né, exige toda uma política pública que faça com que a população e que as pessoas e que as famílias fiquem ali e permaneçam no local. Então, respondendo aí a pergunta, sim, como é um projeto do governo federal, ele é amplo para todo o estado, né? Então, o terreno é o seguinte, como é que os movimentos estão fazendo? Porque a gente comprar o terreno, isso vai comprometer 1, 2, até 3 casas. E isso a gente quer entregar. Então, como os movimentos estão fazendo? Estão fazendo ainda parcerias, né, com prefeituras, mas não como a entidade ela pode ser contemplada, vamos colocar 50 casas, né? Uma entidade foi contemplada por 50 casas. Não vem logo o orçamento para 50 casas. Vem assim, vem um orçamento para 10. Você constrói, quando tiver próximo, você entrega, aí parte do orçamento para fazer mais 10, para fazer mais 20, até completar o ciclo das casas contratadas, né? Do final, até os 50. Né? Então, isso exige um terreno, não precisa ser aquele terreno, né, muito grande. Então, você pega ali um terreno que caiba as 50 casas no projeto, né, e você executa. Então, alguns movimentos estão fazendo isso. As prefeituras estão respeitando esse critério quando se doa um terreno, mas isso existe também uma articulação. No caso de Juazeiro, a gente temos dificuldade com a prefeitura de Juazeiro do Norte, né, de chegar, de conversar para fim de uma doação para a entidade, né, para que a gente possa executar. Então, a gente está tentando, através do próprio governo federal, pela Secretaria de Patrimônio da União, que também é um órgão também que pode ceder terreno a fim, né, de executar essa política pública do Minha Casa Minha Vida. No nosso caso, nós estamos numa articulação muito boa com a SPU. O que é a Secretaria de Patrimônio, para que as pessoas, né, que vão nos assistir aqui saibam o que é. É o órgão responsável pelos imóveis do governo federal. Né? Então, assim, terreno da União. Então, aí você entra, faz um cadastro chamado CISREI, né? Apresenta o projeto, o fim que você quer dar a ele, se é para casa, se é para uma concessão, para funcionar uma associação, uma ONG. Então, se aquele terreno ou aquele prédio for da União, então a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio, né, na responsabilidade do seu superintendente, cada estado tem um superintendente da SPU, né, aqui em Juazeiro, no Ceará, se tem um que fica em Fortaleza, chamado Fábio Galvão, né, inclusive uma pessoa muito aberta mesmo, assim, né, conseguimos aqui, através da SPU, um espaço para o Mora Bem, para a gente funcionar a nossa associação, e estamos numa articulação também para que a gente possa ter uma concessão de um terreno a fim de fazer casa popular, né? Fazer as casas do Minha Casa Minha Vida entidades. Então, nós estamos nessa articulação
Mas podemos fazer também com a Prefeitura do Crato, que também o prefeito aí muito aberto ao diálogo, né? O André Barreto aí no Crato, muito aberto ao diálogo. Podemos fazer em Barbalha também, né? Enfim, podemos também fazer em Juazeiro se o prefeito se flexibilizar, atender os movimentos, né? Porque parece que a gente tem alguma doença contagiosa que ele simplesmente ignora os movimentos sociais, né, aqui em Juazeiro do Norte. Então, tem esse meio. O movimento social não quer e não deve comprar um terreno, porque se a gente luta contra a especulação imobiliária, por que a gente vai fortalecer, né, quem especula? Então, o que a outra saída é fazer parcerias com prefeituras, com os entes, né, com o governo do estado também, que pode também fazer doação, né, as entidades que estão cadastradas, dizer que não é só a nossa em Juazeiro, tem outras aqui, né, que estão cadastradas para fazer. Sandro, é isso. A questão do terreno é o movimento que é responsável de articular, né? Mas pode também, dentro do projeto, você comprar o terreno, mas é meio que contraditório para movimento, né? A gente luta contra a especulação imobiliária, a gente fortalecer a especulação, então a gente vai estar sendo, no mínimo, contraditório do que a gente defende. Rafael, para que a gente esclareça, quer dizer que, por exemplo, o movimento Morar Bem foi contemplado com 50 residências. Aí a prefeitura de Barbalha dá um espaço que dá para construir 10 casas, num bairro já com infraestrutura. Aí arranja outro espaço em outro bairro para mais 10 casas. Isso é possível? Sim, pode sim. Né? É possível. Porém, o pouco que pode atrapalhar é, por exemplo, 50 casas, então vai ter que ser 5 terrenos diferentes e a prefeitura pode querer usar esses outros terrenos, né? Para alguma outra coisa, para fazer uma creche, para fazer... Então, o que se é orientado é que já pega um espaço para os 50. Né? Só que o orçamento vem de acordo com o que foi entregando. Então, libera 10. As casas estão orçadas em R$95 mil. Então, a cada 10 casas são 9,5 milhões na zona urbana. Rafael, você tem a dimensão dessas casas? Na planta, porque tem uma planta padrão, né? A experiência dos movimentos de 2015, quando foi provado que com o mesmo valor que as empreiteiras estavam fazendo as casas, né, apartamentos muito apertados, e com o mesmo valor os movimentos fizeram com 3 quartos e varanda, é a mesma, já a Caixa, inclusive, já tem esse modelo padrão para Minha Casa Minha Vida. Então, tem varanda, né? E uma coisa que é interessante, que eles levaram em consideração, foi a região, né? Então, a região Nordeste, tem aquele que gosta de uma redezinha, então, a varanda já vem com os armadores, né? Outra região já é respeitando cada tradição, cada cultura, cada forma. Então, aqui no Ceará, né, já se tem um padrão, né? 3 quartos e a varanda, uma cozinha conjugada, né? Então, é um padrãozinho mesmo ali de 7 por 20 e é nesses moldes aí. 7 metros por 20, né? Por 20. O tamanho. Sim, é o padrão. Então, né? Rafael, quer dizer que é possível, por exemplo, de 50 casas, o Minha Casa Minha Vida Entidades, fazer 25 casas num terreno que só tem esse espaço para 25 e também em outro com outras 25. Pode sim. Pode sim, dizer, pode fazer em cidades diferentes. Né? Pode fazer no Crato, 25 em Crato, 25 em Barbalha, 25 em Juazeiro. E assim pode. Depende muito da articulação, né? Esclareça, Rafael, para os internautas, como essas casas vão ser construídas próximas a quê? Qual é a obrigatoriedade nesse novo regulamento? O critério para o Minha Casa Minha Vida geral, viu? Inclusive até a Minha Casa Minha Vida padrão, não se pode mais fazer em locais que não estão... Eu não me recordo agora, Sandro, a distância, né, da cidade, mas para as pessoas que vão nos acompanhar, só para eles entenderem melhor, né, tem que estar próximo. Isso é critério. Tem que estar próximo. Primeira coisa, tem que ter transporte. Segunda, tem que estar urbanizado.
né? Tem que ser próximo à cidade, né? Tem que ser próximo ao hospital, a CRAS, a creche, Posto de a saúde, né? escola, posto de saúde, né? Isso é critério. Então, não o governo federal não libera mais, né? O dinheiro, se não já tiver o terreno, se eles não forem visitar, ver, né, que está tudo dentro dos critérios, eles não liberam. Então, talvez seja essa demora, porque aqui a demora do Minha Casa Minha Vida, que a prefeitura vai abrir as inscrições, né? Talvez seja a demora porque lá os terrenos ficam até próximo à cidade, mas eu não sei se eles estão não estão com algum critério pendente, né? Porque aprovado foi, né? Eu não sei se eles estão com algum critério que não respeitaram ainda, mas fica ali nas Pedrinhas, né? E a outra parte fica aqui no Jardim Gonzaga, próximo ali a esse anel viário novo, que dá acesso à Barbalha. Lá onde é que vai ser esses 800, lá vai ser 400 apartamentos em um local e 398 em outro, né? Então, Sandro, aí tem que ser próximo até à igreja, inclusive. Então, tem que ser perto até de alguma... Como a maioria é cristã, né? Eles colocam a igreja, mas quando fala igreja também, fala também das outras religiões também. Tem que estar próximo um raio ali, onde você possa cultuar sua fé, onde você possa ser atendido, né? Tem que ser num lugar urbanizado, né? Isso. Esse novo Minha Casa Minha Vida fez foi agora ser inflexível com o que se havia antes, porque isso sempre teve no projeto, tinha que ser próximo de tudo. Só que como era que os prefeitos faziam para se ter o bônus? Dizia o seguinte: manda o orçamento, vocês fazem, que aí dentro da construção a gente já vai fazendo o que se deve ser feito, né, para garantir que as pessoas permaneçam. Então era um acordo de boca, porque eles queriam logo que os empreendimentos fossem, mas até hoje os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, quando você vai no Leandro Bezerra, você vai no Tenente Coelho, tem espaço. Não, isso aqui é um espaço que era para ser um posto de saúde. Isso aqui era um espaço que era para ser um CRAS, né? Então era um acordo muito verbal. Era um acordo verbal que se tinha. Mas esses critérios sempre existiram. O que o governo fez agora, né, foi agora fazer valer. Disse, não, a gente não libera mais, né? A gente não libera mais enquanto vocês não atenderem os critérios que tem que ter. E aí fica naquele impasse. Até hoje, tem casas que estão lá abandonadas. E aí, Sandro, uma coisa que a gente presta muita atenção é que na hora do bônus de tirar foto, né, quando foi a entrega do Leandro Bezerra, que o Bolsonaro veio, que o Gleidson, né, veio e todo pomposo, na hora do bônus todo mundo quer sair na foto. Mas quando as pessoas vão cobrar os apartamentos que já era para estar, já que não tem ninguém morando, já era para estar passando para outras famílias que estão no cadastro, ele diz, os gestores dizem o seguinte: não, isso daí é com a Caixa Econômica. Então, eles só querem assumir na hora de bater a foto, né? Mas na hora do ônus, não é responsável, não se sente responsável, é a Caixa Econômica. E aí chega na Caixa Econômica, a Caixa Econômica diz o seguinte: não tem como a gente fiscalizar. Então, é uma outra luta que os movimentos também, aqui em Juazeiro, a gente vai fazer. A gente vai fazer até a pedido das próprias pessoas do movimento, né? Porque perguntam, Rafael, e aquelas casas lá, tem apartamento lá fechado, tem gente comprando apartamento, tem pessoas que estão lá usando casa comprando as casas para ser um ponto de lazer, para ser um ponto de... Então, assim, o projeto está desviando o foco do projeto, né? Quando se faz isso, quando você vende... Isso aí é a responsabilidade, né? Rafael, né? Então, pode falar. Como a pessoa comum pode participar desse projeto Minha Casa Minha Vida das entidades e como ele pode se inscrever também nos que vêm direto do governo? Quais são os critérios? A nossa responsabilidade é com os nossos. Hoje a gente temos mais de 300 famílias, né? No nosso caso, a gente fechou porque até uma questão responsável, porque só em Juazeiro do Norte, hoje nós se encontramos com 18 mil famílias, né, que precisam de um teto, né? E isso dados do IBGE.
Estou nem falando quando a gente leva em consideração as pessoas que estão pagando aluguel nesse país. Reais, né? Exatamente. Estou nem colocando isso, estou colocando só as pessoas que moram em área de risco, pessoas que moram nas ruas, pessoas que moram de favor e pessoas que não tem condição nenhuma mesmo, assim, mora em barracos, né? Que é a mesma situação do morador de rua, está morando em barracos. Então, esse déficit em Juazeiro do Norte hoje ele é 18 mil. Né? No estado do Ceará já é 200 mil. E no Brasil, estamos com esse déficit de 6 milhões de pessoas que não tem para onde ir. Né? Pessoas que o aluguel também come no prato. Então, Sandro, assim, a forma mais fácil primeira coisa é se organizar. Né? Se organizar, a solução do povo é estar organizado. Isso a história mostra que quando o povo se organiza, que luta, né, as políticas públicas elas aparecem porque é uma pressão. Né? Nós somos maioria, é uma pressão da população, a pressão da maioria sobre uma minoria dirigente, né, de que eles uma hora cedem. Foi assim com todas as políticas sociais que se tem nesse país. Primeiramente, já começa ali no seu bairro, já começa na sua comunidade. Então, tem que se organizar. Né? O segundo passo é, juridicamente, né, constituir uma associação, ter CNPJ, né, mostrar a demanda. Por que é que o movimento hoje faz reuniões? Porque não adianta eu dizer que tem 300 famílias e eu não mostrar, fazendo as reuniões, batendo as fotos, mandando para o Ministério, né, para o Ministério das Cidades, para comprovar de que a gente está ali, temos a demanda, né, porém, isso não chega a 18 mil, não chega a 20%, né, a gente pode organizar aí, nós estamos organizando 20% do déficit, né, nós estamos aí, não estamos organizando nem, porque o 10% de 18 mil é 1.800, né? 5 nem mil, a gente não está chegando nem a 5%, Sandro. A gente está organizando 3% da população que deveria estar organizada. Né? E aí você imagina se tivesse um esforço de mais movimentos como esse, tivesse organizando, a gente chegaria no déficit e pressionaria por uma responsabilidade também do Estado e dos municípios, Sandro. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida ele é insuficiente para a gente zerar o déficit habitacional enquanto depender só do governo federal. Então, eu acho que o município como Juazeiro, por exemplo, que tem um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões, né? Não precisa ser o Minha Casa Minha Vida, não precisa não precisa construir a casa, mas começando pelo processo de regularização fundiária, né? Pessoas que não têm o título da sua casa, para que possa melhorar, né? Você tendo o título, você vai conseguir alguns subsídios, até empréstimos a juro quase zero, para melhorar o seu espaço para a sua convivência. Então, começar por aí, começar com esses terrenos ociosos, né? Voltar a fazer os mutirões, porque as pessoas, se tiverem as condições, elas fazem. Logicamente que tem que ser de uma forma organizada, levando em consideração uma secretaria de infraestrutura, dá todo um acompanhamento técnico para essas famílias para poderem produzir, né, e fazer suas casas. Né? Então, começar, Sandro, começar a ter um projeto de município. E o Estado, da mesma forma, porque enquanto for só o Minha Casa Minha Vida, será insuficiente, porque é uma luta também que estamos fazendo, é que a habitação ela esteja na ordem do dia, enquanto política pública emergente e urgente, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E para o Estado, né? A gente conseguir ser uma referência a nível de Estado, chegar em Fortaleza também, o nosso governador também, né, já deu um primeiro passo, que foi o Moradia Ceará, né, subsidiando mais o Minha Casa Minha Vida, para dar condições para que o povo cearense possa, né, comprar sua casa, mas ainda é insuficiente. Né, precisamos que o Estado tenha também esse compromisso também, né, de fazer algum projeto, algum tipo de projeto que seja em mutirão, que seja, né, de uma forma que a população de baixa renda tenha acesso à terra, inclusive. Tenha acesso à terra. Porque não é só o teto, é acesso à terra para que a gente possa ter muito terreno ocioso. Né? Então, eu acho que para a gente zerar o déficit habitacional precisa de uma
de uma ampla parceria, né? Dentro também das organizações privadas também, nessas empreiteiras, elas deixarem de ser, né, um pouco menos ambiciosas também, passar também a enxergar também esse lado social e, por que não, ajudar também os movimentos também a construir, né, as suas casas, ajudar as pessoas, né, essa faixa 1, que o setor privado também possa estar ajudando aí, junto com o Estado, né, a igreja. Então, toda a sociedade pode ajudar de alguma maneira para que a gente possa zerar de vez, né, e nenhum cearense, nenhum brasileiro, nenhum juazeirense, né, possa continuar na humilhação, que é não ter aonde deitar e repousar, né, e ter um local seguro ali para a sua família. Rafael, obrigado. A gente volta a semana que vem com o programa Direto ao Assunto. Você vai falar sobre o Morar Bem. E aí a gente tem outras perguntas, né, especificamente sobre o movimento, para esclarecer para os internautas. Né? TV Fala Leonel, um espaço de opiniões e informações sem fronteiras. Até o próximo programa. Valeu.